Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui reunidos juntos para a realização do programa Alma, Animal e Notícia. Com alegria, estudando o que vem acontecendo em nosso planeta e, junto disso, as orientações da doutrina espírita, os caminhos deixados pela doutrina espírita para compreendermos essas situações que estamos vivendo hoje. Meus amigos, esta semana que se passou, a lama deixada pela ruptura da barragem de Mariana atingiu o mar, atravessou o estado de Minas Gerais, atravessou o Espírito Santo e chegou até o mar. Nós sabemos da gravidade das consequências deixadas para os nossos irmãos animais que estavam habitando toda aquela área da Mata Atlântica cuja biodiversidade foi toda atingida. Tivemos a oportunidade de ter acesso a algumas informações do IBAMA nos dizendo que mais de 5.000 toneladas de peixes morreram. Matamos um mar, matamos um rio e agora estamos a caminho de destruir uma grande área do mar. Então nós caminhamos para uma situação que deve nos fazer repensar muita coisa. A Terra não pertence apenas ao homem. Nós veremos com o nosso estudo de hoje que a Terra é uma escola abençoada para a evolução do espírito. A Terra não existe para nós vivermos a encarnação, nascermos, crescermos e desencarnarmos, absolutamente. A Terra é uma escola de evolução para o espírito em suas diversas fases, seja na fase mineral, seja na fase vegetal, seja na fase animal, seja na fase humana. Nós que aqui conversamos somos espíritos que hoje nos encontramos na fase de humanidade, mas conforme já vimos há algum tempo, nós já passamos pela fase de minerais, conforme nos ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, Joana de Angelis no livro Iluminação Interior. Nós já passamos para a fase de vegetais, o próprio Kardec nos conta através da questão 540 do Livro dos Espíritos, nos mostrando que o arcanjo começou pelo átomo, né? Nós já passamos por toda a fase de animais e hoje nos encontramos na fase humana. Mas enquanto estamos nós hoje na fase humana, há espíritos adentrando o começo da evolução lá na fase de átomo, caminhando para a fase de mineral, aqueles que estão na fase de mineral caminhando para a fase de vegetal, aqueles que estão na fase de vegetal caminhando para a fase de animal e aqueles que se encontram na fase de animalidade caminhando para a fase de humanidade, que é a fase em que nós nos encontramos. E neste contexto todo, no planeta em que habitamos, estamos nessa escola abençoada que nós conhecemos como a Terra e que nós nos equivocamos achando que é apenas uma massa em que habitamos enquanto humanidade, tendo preferência sobre a evolução. Hoje estudaremos um pouco sobre a formação do planeta Terra. Nós estudaremos um pouco sobre a formação dos corpos que servem para a evolução do espírito em suas diversas formas. Nós estudaremos um pouco sobre quem criou o planeta. Hoje traremos doutrina espírita e depois juntos vamos pensar um pouco, ao terminar este programa, sobre a casa em que nós nos encontramos. Somos espíritos em evolução, criados por Deus, habitando um planeta chamado Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, conforme você vai ver aí, que é um dos livros que nós estudaremos hoje, nos fala um pouco sobre a formação do planeta Terra. Ele nos conta, no item O Divino Escultor, nos falando de Jesus formando o planeta, e ele nos fala o seguinte: sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, olha, os nossos cientistas queridos imaginam que a Terra surgiu a partir do Big Bang, que foi uma grande explosão. Eles visualizam de forma pálida esta situação que Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, que na verdade Deus, nosso Pai, Criador do Universo, deslocou do Sol um bloco de matéria entregue às mãos do Cristo, que foi trabalhada junto com os trabalhadores que acompanham Jesus para a formação do planeta em que nós nos encontramos. Veja, meus amigos, não foi um fenômeno absolutamente sem explicação. Houve um planejamento por parte da divindade, do Pai que nos criou. Houve um planejamento na entrega desta estrutura nas mãos de Jesus, que se torna o nosso governador. Por isso ele nos disse:
Quando vocês foram, eu já era, nos mostrando que quando nós fomos criados, destinados um dia a arcanjo, Jesus já era um arcanjo, já estava pertencente à comunidade estelar que governa a nossa galáxia, conforme Emmanuel nos conta no início do livro, e sim, ele com seus trabalhadores, com seu amor profundo, criou, moldou, esculpiu o planeta Terra em que nós nos encontramos. Continua Emmanuel nos contando. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Aqui já nos conta Emmanuel que o planeta Terra, este planeta que por acaso também nós estamos assistindo a essa devastação, esta casa em que nós nos encontramos foi moldada por Jesus. Sim, o Brasil foi moldado por Jesus. Sim, o estado de Minas Gerais, em que nós deixamos devastar com a lama, foi moldado pelos trabalhadores do Cristo. O mar, em sua estrutura, foi trabalhado por Jesus com seu amor, com seu carinho, com sua bondade infinita, a nos receber para evoluirmos. A floresta amazônica, as árvores milenares que nós colocamos ao chão, sem medir as consequências de nossos atos, consequências essas que nós vamos sofrendo hoje, foram construídas, planejadas pelo Cristo. Inclusive estas árvores também são espíritos em evolução, com direito à evolução. Sim, são espíritos inconscientes, são espíritos que ainda não acordaram para a sua existência enquanto indivíduos, no entanto estão ali, foi construído para a escola em que nós nos encontramos. Meus amigos, nós não somos apenas seres que habitam o planeta com a preferência que nós imaginamos. Vejam as instruções que nós encontramos na doutrina. Esta casa abençoada é uma casa de evolução, uma escola de amparo ao espírito para o despertar da consciência em suas diversas fases. E nós, como espíritos em fase de humanidade, temos, de certa forma, a confiança de Jesus nos cuidados para com o planeta. E quando nos desviamos deste cuidado, as nossas ações refletem na evolução de todos os outros espíritos que habitam o planeta e nós responderemos por nossos atos. Continua Emmanuel nos falando: organizou o cenário da vida, o Cristo, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Então ele deixou para nós o planeta pronto para a nossa evolução. Mais à frente, nós vamos encontrando ainda no mesmo livro nos falando, Emmanuel, sobre a elaboração dos corpos físicos dos espíritos que aqui habitam. Ele nos diz, vejam só, milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Cada corpo, nos conta Emmanuel, que serve à evolução do espírito, foi elaborado, pensado, trabalhado durante milhares de anos para que nós pudéssemos estar aqui hoje como nós estamos. Continua Emmanuel um pouco mais à frente para nos esclarecer, dizendo que as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Então, todos os modelos físicos na fase de mineral, na fase de vegetal, na fase de animal e na fase humana foram estabelecidos, conforme nós vimos no último programa, para a evolução do espírito nas diversas formas, cada vez um corpo físico mais complexo, mais elaborado, no desenvolvimento da consciência. Traduzindo para nós termos um entendimento mais simples do que nos diz Emmanuel aqui e do que nos conta exatamente da mesma forma André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, Jesus e seus trabalhadores espirituais, ou se quisermos, os seus geólogos espirituais que criaram a Terra e seus geneticistas espirituais que criaram os corpos, moldaram modelos de corpos cada vez mais complexos para que nós pudéssemos evoluir. Nos entregou o Mestre uma terra, um planeta abençoado que nos serviria de escola. Trabalhou junto aos seus trabalhadores
todos os caminhos para manter estável este planeta em sua beleza infinita, para que nós pudéssemos, entre átomo e arcanjo, distribuir os caminhos da evolução ao longo de milhões de anos, milhões de séculos, bilhões de anos no despertar da consciência. Criou modelos de corpos físicos cada vez mais complexos para que alcançássemos os caminhos que hoje nos encontramos. O Mestre, em seu amor infinito, nos trouxe a escola Terra. Em seu amor infinito, trouxe a mesma escola para os outros espíritos que compartilham conosco o planeta como os animais do despertar da consciência e da inteligência. E aguardo, Cristo, que sejamos capazes de compreender a terra em que nós recebemos. Meus amigos, nós somos espíritas e a nós cabe o entendimento desta verdade e a disseminação destas verdades, porque o homem responderá por cada um de seus atos equivocados para com o planeta que recebeu. E o homem provoca não só a destruição desta casa-terra que ele recebeu, o homem também provoca e afeta a vida dos outros seres que compartilham conosco o planeta. Quantas reencarnações interrompidas dos nossos irmãos animais que se encontram nesses locais que nós citamos no início do programa, sofrendo as consequências dos atos humanos. Não nos enganemos, meus irmãos, nós fazemos parte da humanidade. Somos espíritos em fase de humanização, conforme nos instrui Joana de Ângeles. E como espíritos em fase de humanização, caminhamos hoje para uma nova fase, mas necessariamente ela só será possível quando acordarmos a nossa consciência para os caminhos do porvir, despertarmos para a responsabilidade que nos cabe e compreendermos que sim, a casa em que nos encontramos não nos pertence, pertence à evolução e foi elaborada por Jesus. Deixamos hoje como mensagem a nossa consciência, o despertar que nós devemos ter. Então, meus amigos, terminamos com uma colocação de Joana de Ângeles no livro Plenitude, capítulo Cessação do Sofrimento, que deve nos fazer repensar toda a nossa ideia acerca do planeta em evolução e acerca do nosso próprio sofrimento. Sendo a Terra uma escola abençoada de evolução, percebemos ao longo dos últimos programas que os espíritos em todas as fases de evolução habitam o planeta como um todo. Como nos diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Precisamos realmente repensar que há um encerramento do sofrimento e um novo caminho para a nossa fase de humanidade, onde nós caminhamos para o despertar da consciência de outra maneira que não através dos sofrimentos que hoje nós enfrentamos e enfrentaremos. Automaticamente vai depender da maneira como nós lidamos com os outros espíritos em outras fases de evolução e também da maneira como lidamos com a escola Terra que recebemos de Jesus. Joana de Ângeles nos fala no livro Plenitude: desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com sua preservação e cuidados. São as ações respondendo pelos seus efeitos. Não só através da lei de ação e reação teremos de responder pela maneira como nós tratamos o planeta e os outros espíritos que trabalham, que compartilham conosco neste planeta, através de longas expiações, quanto também não tenhamos dúvida, deveremos recolocar o planeta no lugar, devolvendo a estes espíritos que compartilham conosco o planeta uma terra reconstruída depois dos males que causamos em nossa ignorância espiritual. Muito obrigada por nos ouvirem. Gostaríamos de deixar aqui um agradecimento por todos aqueles que nos auxiliaram com o Bazar da Seama e convidá-los a entrar no nosso Face do Restaurante Seama, o Face da Seama, e ver a nossa ceia de Natal vegana, uma forma de trabalharmos junto ao planeta e de nós sermos cristãos, não só ecologicamente corretos, cristãos para com a terra que Jesus nos confiou. Entre no Face do Restaurante Seama, no Face da Seama ou no site natalaseama.org.br e tenha a oportunidade de colocar a sua mesa, uma mesa digna do amor de Jesus. Muito obrigado e até a semana que vem.